mais viemos. E aí, Valeiro? Tamo junto, Valeiro. Do Mohamed. Pô, se eu aprendo a fazer coxinha, irmão, aí é o pandemônio. Olá, pessoal! Tudo bem com Tudo vocês? Bem-vindos a mais um Amador versus Profissional aqui no canal do Mohamed. E como ele ainda tá de férias, eu tô aqui para apresentar este quadro maravilhoso para vocês. E hoje é o dia dela, o salgado mais famoso do Brasil, a coxinha. É o mais famoso é a coxinha poada, tá? Vamos começar apresentando os participantes de hoje. Olá, meu nome é Marisa, eu Salve, sou esteticista, sou mãe da Maria Catarina. Eu ia falar que Dona trabalha Marisa. aqui na equipe, ela é produtora gastronômica. Hoje eu fui convidada para vir aqui Cara da fazer garota. uma receita de coxinha caseira. Perfeito. Olá, eu sou Carlos Bertolazzi, chefe do Zena Café, também apresentador do SBT e hoje me divido entre as operações do Best Burger, que é uma rede de hamburgueria em Santa Catarina, e o Ô, Pop louco. Donuts, que eu acabei de abrir aqui em Pinheiros. E vou fazer uma receita que é muito especial pra mim, que é a coxinha de pato. Essa receita eu criei Caralho, eu já vi esse cara fazer essa para receita. participar de uma feira gastronômica importante que tem no Brooklyn, Nova York, né, que é a Smorgasburg. Fez muito sucesso por lá, foram 400 coxinhas vendidas em 2 horas. E hoje vou ensinar aqui ela. No quiosque do Brasil, na Disney, só tem coxinha, pão de queijo, brigadeiro e caipirinha. Pô, tu falou 4 alimentos aí que eu consigo levar a minha vida com tranquilidade pra sempre comendo só isso. Quer dizer, pra sempre é foda. Até os 40. Ela pra vocês. Vamos ao que interessa, né? Que tem que colocar esse frango para cozinhar. Ou, no caso do Caipirinha, ó, Bertolazzi, eu tomo caipirinha, porra. Eu só não tomo todo, só não sou o Pedro Certezas, né? Mas eu tomo. Se eu tivesse que tomar, eu tomaria. É bom, pô. o pato. Eu tenho aqui 2 coxas e sobrecoxas de pato, né? O pato que é uma carne um pouco mais selvagem, digamos assim, do que o frango, Forte. né? Tem é até uma carne mais vermelha. E aí eu faço uma marinada. Numa tigela eu vou colocar a coxa e a sobrecoxa, Tá. o mirepoix, que é a cenoura, cebola Mirepoix. e salsão. Se quiser colocar alho poró também pode colocar. Aí eu vou cobrir, fique bem submersa aqui na bebida e finalizar com louro e uns grãos de pimenta preta. Isso daqui eu posso cobrir com plástico e deixar na geladeira de um dia pro outro. Essa carne vai pegar bastante sabor e depois eu vou usar esses legumes e esse vinho aqui no preparo do pato. Nós vamos começar pelo principal, que é o frango. Então nós vamos aquecer um pouco a panela. A gente coloca Tá. um pouco de azeite. Eu uso Pouca coisa só. Pouco azeite. normalmente Pouca o coisa. peito com um pouco de sobrecoxa. E aí a gente vai fritar o frango para ele Um soltar uma crostinha na panela, que isso é que vai sempre dar o sabor do meu caldo. Então a Tá. gente vai virando o frango para que ele não pegue no fundo da panela. Carne Tá. marinada, eu vou começar agora separando então aqui os ingredientes. Eu tenho aqui a minha coxa sobrecoxa. Ok. Você vê que ela absorveu bastante do nosso líquido. E agora eu vou coar os legumes, porque eu vou usar tudo isso daqui no preparo. Bom, então agora ligar o fogo. Pô, Balbeto, quando dá essa explosão de fogo aí, dá. Essa é meio segundo de desespero. Ah! Colocar um pouquinho de azeite e a gente vai dourar essa sobrecoxa de pato. A gente enxuga um pouco Dá e aí agonia, dá coloca na panela. O objetivo aqui é caramelizar, né, e dar mais sabor para esse preparo. Vou colocar um pouquinho de sal, não muito, lembrando que depois vai ter um caldo aqui que ele vai reduzir, pode ficar muito salgado, e um pouco de pimenta. Ótimo. Nossa, que deve ficar muito Depois bom. de selar, eu vou retirar o pato e vou adicionar o mirepoix. E aí eu vou deixar caramelizar bem também. Agora que o meu frango Caralho, tá já ligado? Tipo assim- tá começando a ficar dourado e eu já tenho no fundo da panela uma crostinha criada pela própria carne do frango, eu vou começar a colocar os outros ingredientes. Então Tá. eu vou começar com a cebola. Ok. Eu deixo essa cebola fritar um pouquinho primeiro sozinha. Tô Quando ela tentando- já tiver mais murchinha, eu posso colocar o alho. Deixo o alho fritar Tô tentando- um pouquinho junto Tô tentando aprender com ela aqui. com essa cebola agora. E aí eu acrescento o salsão, 2 Salsão. folhinhas de louro Salsão. também. Que isso, senhora? Você caprichou muito nesse sal. Colocar a pimenta, que eu gosto muito. Caprichou, não? E aí, com os legumes mais tostados, hora de voltar o pato para nossa panela. E aí a gente vai começar colocando o vinho para deglaçar e água, outra até parada, passar uns 2 dedos do pato mais ou menos. E aí vamos deixar ferver esse líquido e quando ferver a gente abaixa um pouco o fogo e cozinha por cerca de 2 horas.
Depois que a gente colocar a água, a gente vai fechar a panela de pressão e vou deixar esse frango cozinhando nesse caldo por uns 20 minutos. O tempo que a gente conta é depois que ela começa a Depois que levantar pega a a pressão. fervura e fazer a pressão. E como Pressão, vocês foi sabem, bom, pressão. vegetarianos e veganos têm vez sim aqui nesse canal. Mete então jaca. o Ribas fez uma coxinha de jaca muito gostosa. Clica aqui no card se você quiser conhecer. O meu frango já tá super cozido e o meu caldo muito cheiroso. Coisa eu vou boa, hein? reservar o Reduz esse frango caldo agora. para ele esfriar um pouco, pra gente depois poder desfiar. O meu Ok. caldo, eu vou coar. Esse caldo eu não preciso esperar esfriar para fazer a massa. Bom, esse aqui é o resultado do cozimento da minha sobrecoxa de pato. Aí agora Tá a gente vai esquisito, hein? começar a desfiar essa carne. Tá esquisito pra agora- caralho, Beto. Tá duro esse... Pô, esse pato tá duro pra caralho, hein? Eu gosto que fique mais pedaçuda mesmo, tá? Que não fique muito fininha. Que daí quando a gente tá comendo a coxinha, a gente Olha o esforço que ele tá fazendo, filho. sente Tá duro, bem duro, os hein? pedaços de Tá pato. duro, duro, hein? E vamos desfiando, na mão mesmo. Método tradicional. Aí agora, coloco um pouco de salsinha, misturo bem e tempero. Um pouquinho de sal e um pouco de pimenta do Parece que tá seco. reino. Seco Tá isso, pronto filho. aqui Seco, o nosso sequíssimo. recheio. Agora a gente já pode ir pra massa. O recheio do Carlos Pô, tipo assim, vou criticar o Bertolazzi é foda, né? já tá pronto, mas o da Marisa ainda não. E eu vou dar um spoiler pra vocês. Ela coloca ketchup no frango. O meu tá frango errado, já não. tá frio, agora eu posso começar Tá errado não, pô. Tá errado não. Tá certo. a desfiar. Eu Tem que gosto ser de porra Aí, louca o frango mesmo. tá Vai molhado mesmo. aí, ó. fazer Molhado. assim na mão, porque eu vou Foda-se. tirando todas as coisinhas que eu não quero, nervinhos, né? cartilagem, pele, essas gordurinhas que a gente não Ótimo. quer comer na coxinha. Para Tá. deixar o meu recheio mais saboroso, eu vou dar uma outra refogadinha nele para ele ficar bem gostoso. Vou colocar uma cebola. Eu não vou deixar a cebola fritar muito. Vou Só dá uma douradela. Vou colocar então o meu frango. Eu também não vou deixar o frango ficar muito tempo aqui, porque eu não quero que ele seque. E eu vou colocar um segredinho que minha mãe colocava, que é o ketchup Uma colocou no muito, hein? recheio, para o meu Tá bom. frango ficar com uma corzinha. Eu vou desligar Importante, para tá ele certo. não secar e vou continuar incorporando o meu ketchup, enquanto eu vou colocar mais uma pitadinha se eu de não vou- sal. se eu não mais vou um dentro disso aí, eu sou pouquinho de maluco. pimenta E por último, a salsinha. Caralho, deve Com ficar o meu muito bom, recheio papo pronto, reto. Eu agora Muita posso salsinha, mas tá deixar bom, faz ele parte também. descansando aqui do lado e vou preparar a massa. Agora é a hora da massa, que pra mim é muito importante. Seja na pizza, no pastel, na Claro. torta, na coxinha. Eu sou aquela pessoa que prefere mais a massa do que o recheio. Eu vou Não, colocar eu- meia eu medida recheio. desse caldo e Os meia dois juntos. medida de leite. Copinho americano. Vou usar também gordura, porque ela também vai ajudar a minha massa Nossa a senhora, ficar tableteiro, com uma gente. textura bem gostosa, macia. Apesar do sal no caldo tá bom, eu vou colocar mais um pouquinho porque eu vou acrescentar a farinha, o que vai fazer com que o meu sal reduza no sabor da massa. Entendo. Agora eu vou colocando a farinha aos poucos e vendo a textura Ela curte da o sal massa, mesmo, ela como ela curte. vai ficar. O que eu vou controlar na massa? Se ela tá ficando seca e se ela tá ficando boa. Por isso que a farinha eu vou colocando aos poucos. Para fazer a massa dessa coxinha, a gente vai colocar numa panela grande o caldo que a gente tirou do cozimento do pato e o Tá. leite. E vamos aquecer. Você pode usar água se você quiser também, mas eu gosto de colocar o leite para realmente trazer mais sabor. Quando começa a esquentar, eu adiciono a manteiga sem sal e aí eu coloco batata cozida e espremida. Você pode usar outro tubérculo também, se você quiser usar mandioca, mandioquinha também, fica uma delícia. Eu acho que a batata, nesse tipo de receita na massa, acaba trazendo uma textura muito gostosa, além de, obviamente, sabor delicioso. E aí agora é importante Batata é muito incorporar forte. bem essa Não, batata é no um- nosso líquido. É um tubérculo poderoso, tá ligado? De fato. É um tubérculo forte, mas. E aí chegou a hora de colocar a farinha, que é a hora que essa receita parece que vai dar errado. Pode colocar tudo de uma vez e mexer bem. Abaixa um pouco o fogo, não desista, mexa sempre muito bem, que essa hora aqui é decisiva para a massa da tua coxinha. Você vai sempre estar Ó, mexendo a ó uma massa ação, ó uma pra
situação? Para que ela esteja pegando o calor da Cozinhando, né? panela e vá cozinhando a farinha, precisa ter braço. E eu vou tirar ela da panela e vou trabalhar com ela na bancada. E vou começar a trabalhar Pô, ficou com boa, ela bonita a bem massa. quente mesmo, tá? Precisa ter uma certa rapidez. Com cuidado, porque a massa tá bem quente, mas a gente já tem mãos treinadas e a massa vai ficar bem lisinha. A minha massa agora já está pronta. Era essa textura que Pô, eu pô. queria dela. Vocês podem Caralho. ver que não ficou nenhum gruminho de farinha no meio. Ela Papo tá reto. lisa, Caralho. crocante, e é essa massa que eu preciso para minha coxinha ficar bem saborosa. Pô, Eu coisa- vou reservar ela aqui do lado um pouquinho e vou montar o meu recheio. A Vambora. coxinha é uma arte e você tem que achar o equilíbrio perfeito entre massa e recheio. Mas o pessoal aí sabe o que faz. Eu vou pegar um pouco da Essas massa, aí pontuações aqui ela vai tá do tamanho dando da aí, coxinha né? que você quiser fazer. Se quiser fazer mini coxinha, uma coxinha maior, você... Pô, vou ser sincero, eu sei que o JB odeia, por exemplo, mas, pô, irmão, pra mim coxinha tem que ter um catupirola, tá ligado? Eu acho que ganha. Ganha muito, mano. Eu acho que o catupiry agrega muito valor ao camarote. Pega o tamanho da massa que achar necessário. Eu vou ligado? pensar numa bolinha de ping-pong. Eu vou abrir essa bolinha, colocar na palma da minha mão. Aí eu vou Obrigado. abrir ela aqui na mão mesmo, Pô, vou colocar o recheio no meio. E a quantidade do meu recheio ser requeijão é aquela também. que eu vou conseguir fazer com que a minha coxinha fique no tamanho ideal. E aí eu vou juntando essas pontinhas de fora e fechando aqui dessa maneira. Sempre batendo aqui para dar o formato da coxinha. Portanto, ela sempre tá bem fechadinha. Que unha limpa da mulher, né? Já Essa é estão louco. prontas, já Forte, estão hein? montadas. Bem Eu já bicuda. deixei o óleo também aquecendo na frigideira, porque eu preciso do óleo bem quente. Agora chegou a hora do empanamento. E eu empano exatamente como eu aprendi com a minha mãe, no leite e na farinha de rosca. Vou passar ela no ovo. Uma dica que eu sempre dou é que a mão que vai no ovo não vai na farinha. Desse jeito você evita de empanar os dedos. Se eu precisar atender o celular agora, eu só pego assim a mão. Bom, e aí para fritar, Entendi. óleo entre Muito útil. 170 180 graus no máximo. Coloca a coxinha numa escumadeira para ela não descer de vez. O óleo tem que estar numa temperatura bem elevada para que essa crocância venha rápido e ela fique bem saborosa. Eu não gosto de encostar ela no fundo da panela, senão ela acaba dando aquela queimadinha. Se você quiser, você pode congelar essas coxinhas e aí Tá. depois quando for fritar, já frita ela direto congelada. Coxinhas prontas. Olha que bonitas, É, eu comeria bem tudo. douradinhas. Nossa, Vou olha deixar essa escorrendo aqui na grade. Se você não tiver uma grade dessa, você pode deixar no papel toalha também. Eu gosto de usar essa grade, né, porque elas ficam bem sequinhas. E agora só falta a gente experimentar para ver como ela ficou. Nossa, as duas aí. Ketchupzinho do lado, muito forte. Eu falei um ketchup agora aqui de brincar. Puta que pariu. Ketchupzinho do lado, forte também. Eu prefiro sem, mas tudo bem. Bom, então estão prontas aqui as nossas coxinhas de pato. Primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês respondam aqui nos comentários. Coxinha, você começa comendo pela bundinha ou pelo biquinho? Eu começo pela bundinha, que é onde tem mais recheio, eu acho que ela fica mais deliciosa. Vou ser sincero. Do jeito que a coxinha estiver na minha frente, eu como. Se ela estiver de lado, vai de lado. Se ela vier de lado, eu vou comer de lado. Eu vou abrir para Apenas. vocês terem uma ideia da proporção. Nossa. Mas eu começo. Nossa, ela tasca de ketchup, hein? Nossa. Ela sabe, Sem viu? palavras. E ó, carne de pato vai super bem com uma geleia, não é mais agridoce. Uma geleia de enlouqueci. pimenta, então, nem se fala. Eu como pela Então, ponta. olha, se vocês fizerem essa receita de coxinha, me marquem nas redes sociais, marquem o Mohamed também, que a gente quer ver o que vocês fizeram. Experimentem fazer em casa. Não é uma receita difícil, é muito prazeroso. E aí, rapaziada, vocês iam qual? Eu ia nas duas, foda-se. Eu ia nas duas. Fácil, nas duas fácil. Eu ia nas duas fácil. E aí, valeiro? Tamo junto, veleiro. Eu falei,